Olá, vamos continuar aqui com o desenvolvimento do nosso jogo Campo Minado. Vamos então aqui nessa aula fazer o que particularmente eu acho a parte mais chatinha aqui desse jogo, que é a impressão do nosso tabuleiro, colocando aí os índices de linha, colunas, barrinhas. Então particularmente essa é a parte que eu acho mais trabalhosa e é bem na tentativa e erro, faz, testa, refaz, altera, até ficar aí de uma forma visual que te agrada. Vamos então fazer essa impressão aqui nessa aula, mas antes de começar já vai deixando o seu like nessa aula, que isso é extremamente importante para o canal. E se você não é inscrito ainda, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar aí o nosso curso de Programação C. Eu vou então fazer aqui um procedimento para imprimir o jogo. É um procedimento, então não teremos nenhum tipo de retorno, void. Vou chamar apenas de imprimir. Não precisaremos receber nenhum parâmetro, porque as nossas variáveis são globais. Novamente, se eu quero imprimir o meu jogo, eu preciso percorrer a matriz completa, certo? Então, eu novamente vou precisar dessas duas estruturas de repetição. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou retirar toda essa linha aqui, porque isso aqui não nos interessa aqui neste momento. Agora vamos por partes, olha só. Quando eu chego aqui dentro, eu já tenho os índices L e C da posição que eu quero acessar para imprimir, certo? Porém, eu só vou imprimir a quantidade de bombas vizinhas das posições abertas. Então, nós teremos aqui um teste if jogo na posição LC ponto está aberta, e aí novamente esse campo vai ser 0 ou 1. Na primeira vez, todos estarão fechados, então a gente vai ir para o else, mas se estiver aberto, eu quero imprimir o que tem nessa posição. Então aqui dentro, eu terei aqui o nosso printf para imprimir aqui um número, então vou colocar aqui 1%d, qual o número que eu vou imprimir aqui? Jogo na posição LC, ponto. Lembra o que o campo minado vai mostrando para a gente conforme a gente vai abrindo o tabuleiro? Ele vai mostrando isso aqui, olha, a quantidade de bombas que tem na vizinhança. Então, se a posição estiver aberta, é isso aqui que eu vou imprimir. Porém, como eu mencionei, pode ser que a posição esteja fechada. Então, printf. E aí, o que eu vou imprimir se a posição estiver fechada? Eu vou imprimir um espaço, porque se a posição estiver fechada, eu não posso dar nenhuma dica do que tem ali. Porém, ainda tem um detalhe que a gente precisa verificar aqui. Olha só, pode ser que em alguma situação, e isso é muito frequente no campo minado, o jogador perde, o jogador abre uma posição que é uma bomba, certo? Então, a posição vai estar aberta, porém, o que nós temos nessa posição exatamente é uma bomba. E aí eu não quero mostrar a quantidade de bombas vizinhas, eu quero imprimir um asterisco indicando que esta posição é uma bomba. Então olha o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um par de chaves, vou fechar esse par de chaves aqui, então aqui dentro eu vou colocar outro teste. Eu identifiquei que a posição está aberta, legal. Agora eu quero saber se essa posição é uma bomba. Então, jogo na posição LC. É uma bomba? Se for uma bomba, olha o que eu vou colocar aqui. Eu quero imprimir apenas um asterisco, indicando que o usuário acabou de abrir uma bomba. Se não, então eu vou colocar aqui o else, e aí eu vou ter então este printf aqui. Então perceba, como eu mencionei, essa é a parte mais complicadinha que a gente tem que ir fazendo e testando. Eu estou gerando aqui os índices LC, e aí vou verificar essa posição aqui da minha matriz. Ela está aberta? Se ela não estiver aberta, eu vou imprimir um espaço. Então vai ficar em branco aquela posição. Porém, se ela estiver aberta, aí eu vou olhar se ela é uma bomba. Se for uma bomba, ou seja, ela está aberta e é uma bomba, significa que o usuário acabou de perder. Então, eu vou colocar ali naquela posição um asterisco. Se não, olha só, ela está aberta, mas não é uma bomba. Então eu vou imprimir a quantidade de bombas que eu tenho na vizinhança, ok? E aí, vamos lá.
Quando terminar essa repetição aqui, significa que eu terminei de imprimir uma linha do nosso tabuleiro, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Lembra da impressão de matriz? Eu preciso saltar uma linha aqui. Se nós executarmos isso aqui, vamos compilar o nosso programa para ver o que a gente tem até agora. Bom, a gente não tem nada, obviamente, porque eu não chamei o imprimir aqui no main. Vamos então chamar aqui o nosso procedimento imprimir, senão não vai imprimir, né? E aí, olha só, isso tudo que nós fizemos aqui, sabe o que ele vai imprimir? Eu vou compilar aqui, ele não vai imprimir nada. A verdade não é que ele não imprimiu nada, ele imprimiu um monte de espaço. Por quê? Todas as posições estão fechadas, olha, então caiu aqui. Porém, perceba, está funcionando, olha o espaço que nós temos aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a modelar a visualização do nosso jogo. Vamos inserir aqui em cima os índices das colunas. Os nossos índices das colunas, perceba que são as primeiras coisas que serão impressas, então eles precisam ficar fora da nossa repetição. Então, eu poderia colocar aqui a nossa função de saída, o printf, colocar aqui dentro os índices, e aí acertando os espaços, índice 0, 1, 2. Porém, olha só, lembra que eu criei a variável tam justamente para o nosso jogo ficar genérico? Então, depois que ele estiver pronto, eu posso simplesmente alterar as dimensões da minha matriz e o valor dessa variável, e todo o nosso jogo continua funcionando. Se eu fizer isso aqui vai ficar fixo, e aí não vai ficar legal. Então, olha só, eu vou colocar aqui outra repetição apenas para as linhas. L igual a 0, L menor que tam, L mais, e aí aqui dentro eu vou ter um único printf imprimindo um número, e esse número virá da minha variável L, ali do para. Porém, eu vou colocar um espaço aqui após, porque com certeza a gente vai precisar colocar inclusive mais espaços. Com essa simples alteração, se eu executar o meu programa agora, olha a diferença que nós vamos ter aqui. Perceba que agora eu já tenho aqui os índices das colunas, de 0 até 9. Vamos agora tentar fazer aqui aquele quadriculado, as barras horizontais e verticais. Antes de imprimir qualquer elemento da minha linha, eu preciso já de uma barra, concorda? Então eu vou fazer isso antes desse para aqui, olha. Eu vou colocar aqui um printf, e aqui dentro então eu vou colocar esta barra, esta daqui. Pronto. Se eu fizer isso, perceba, ao executar o meu programa, nós já teremos aqui uma linha à esquerda, perceba? Então, eu já fiz aqui a minha primeira linha. Agora, olha só, após a impressão de qualquer um desses itens, não importa qual foi o if ou else que foi executado, eu quero colocar mais uma barra, certo? Então, eu vou colocar aqui outro printf, esse nosso printf está desalinhado. E isso ele vai ficar aqui, ele está fora dos nossos if-elses. E aí aqui dentro eu quero simplesmente imprimir mais uma barra vertical. Olha, não importa se eu imprimir um asterisco, um número ou um espaço. Eu quero imprimir mais uma barra vertical aqui. Se eu executar o meu programa, olha o que nós teremos agora. Perceba que nós já temos aqui todas as linhas verticais formando aí as nossas colunas. E aí faltou saltar uma linha aqui após a impressão dos nossos índices. Então vamos fazer isso aqui. Perceba, após a finalização dessa repetição eu quero aqui saltar uma linha. Aspas duplas, contra barra n. E ao fazer isso perceba que nós não teremos mais aquela linha que nós tínhamos aqui. Pronto, agora estão todas na parte de baixo. Perceba que os espaços aqui ainda não estão interessantes, mas aos poucos a gente vai ajustando. Olha, está faltando aqui na frente os índices das linhas, certo? E aí, perceba, aquela barra foi impressa aqui. Vamos colocar os índices da linha aqui então, %d, vou colocar um espaço, de onde virá esse nosso índice da linha, perceba, é o nosso L que está aqui. Então eu vou colocar aqui o L, e ao fazer isso, compilar e executar novamente o meu programa,
perceba que eu também já tenho aqui agora os índices das linhas. Então, linha 0, linha 1, linha 2, e eu vou precisar colocar um espaço aqui nas nossas colunas. E aí vamos colocar uma tabulação também, porque isso está muito grudadinho aqui na esquerda. Eu então vou colocar aqui uma tabulação para iniciar essa impressão dos índices das nossas colunas. Eu vou colocar uma única vez aqui uma tabulação e acho que alguns espaços nós vamos precisar. Então, uma tabulação e por enquanto eu vou colocar 2 espaços. E eu vou iniciar saltando 2 linhas. E aí, ao fazer isso, perceba que nós teremos um resultado bem mais interessante. Então perceba, eu ainda preciso colocar pelo menos mais um espaço ali. Mas ainda tem alterações para a gente fazer aqui ainda. A próxima alteração que eu vou fazer perceba que nós não temos aqui nenhuma linha pontilhada separando cada uma das linhas. Vamos colocar essas linhas pontilhadas aí? Então, olha só, eu quero uma linha pontilhada depois que eu terminar a impressão dessa linha aqui, certo? Essa linha aqui são os índices de coluna. Eu vou até colocar aqui como comentário. Índices das colunas. Então, quando terminar a impressão dos índices, eu vou saltar uma linha, vou colocar uma tabulação e aí eu vou colocar aqui uma linha tracejada e vou saltar outra linha. Eu quero fazer exatamente a mesma coisa, Ctrl C. Vamos ver, eu vou imprimir aqui os índices, tal. Quando terminar essa nossa linha, eu estou saltando uma linha, vou colocar então uma tabulação, vou imprimir novamente a linha pontilhada e vou saltar outra linha. Com esses ajustes, olha qual vai ser a diferença. Como eu mencionei, aqui é muito na tentativa e erro. Então, perceba que está faltando uns espaços aqui nessa nossa linha pontilhada. Acho que 2 espaços serão suficientes. Vou colocar aqui então 2 espaços. Pronto. Vou executar novamente. E agora qual vai ser a próxima alteração que a gente está fazendo? Perceba que as nossas colunas... Ok, 2 espaços, ficou ótimo aqui. Perceba que as nossas colunas estão muito fininhas. E aí por que elas estão muito fininhas? Porque eu estou imprimindo, perceba, um único caractere, um espaço, um asterisco ou um número que vai ser o número 0, 1, 2, 3 ou 4. Vamos colocar um espaço então entre esses elementos? Então eu vou colocar um espaço antes e um depois. Aqui também um antes e um depois. E aqui eu já tenho um espaço, então eu vou acrescentar mais 2. Ao fazer apenas essa adição de espaços, olha como o nosso jogo vai ficar mais interessante. Só que agora, consequentemente, eu preciso estender esse pontilhado e colocar mais espaços aqui. Vamos fazer então isso aqui agora. Para ficar mais ou menos igual, eu vou copiar essa quantidade aqui, Ctrl C, e vou adicionar aqui e vou adicionar aqui, que aí eu mantenho os 2 exatamente iguais. Aqui eu posso acrescentar, acredito que mais um espaço, e aqui também eu vou colocar mais um espaço antes. Feito isso, eu vou compilar novamente o meu programa, e aí perceba que eu ainda posso acrescentar, vamos ver, acredito que mais 4 tracinhos na nossa linha pontilhada. Vamos fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, Ctrl C, vou acrescentar ele aqui e vou acrescentar também aqui. Vou verificar novamente como está. Perceba que foi demais, então eu vou retirar 1. Vamos retirar 1 daqui, vamos retirar 1 daqui. Vou executar novamente, como eu mencionei, aqui é bem na tentativa e erro. Vai fazendo e vai testando. Legal, perceba que agora a nossa visualização aqui já está bem interessante. O que está faltando ajustar? Os nossos índices de coluna. Então perceba que aqui está interessante, o 0 ficou centralizado. A partir do 1 não, então eu vou colocar mais um espaço após cada número. Vamos ver se vai ser suficiente. Eu imprimo o número, já tenho um espaço, eu vou colocar mais um. Vou testar novamente. Perfeito! Então agora, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 9. Então perceba que nós temos aqui os índices das nossas colunas
E nós temos aqui agora os índices das nossas linhas. Eu estou achando que esses índices aqui ficaram muito grudadinhos, então eu estou imprimindo aqueles índices aqui. Vou colocar um comentário aqui, índices das linhas. Então, eu estou colocando uma tabulação, imprimindo um número, vou colocar mais um espaço aqui. Vou testar novamente. Pronto. Mas colocando esse espaço, perceba que eu desalinhei tanto a coluna quanto o pontilhado. Então, vamos acertar isso. Então, aqui eu preciso de mais um espaço para os nossos elementos das colunas e no pontilhado eu preciso de mais um espaço no início de cada um deles também. Testando agora, perceba que já está bem interessante. Temos aqui os índices de linha, temos aqui os índices de coluna e agora nós estamos então prontos para iniciar, para pedir para o usuário digitar linhas e colunas. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar é isso aqui, olha só. Aqui no main eu vou colocar aqui um printf e aí olha o que eu vou fazer aqui. Aspas duplas, eu vou saltar duas linhas, eu vou colocar duas tabulações e aí eu vou escrever em maiúsculo campo minado. E aí eu vou saltar mais duas linhas. Para que isso aqui? Eu quero que apareça campo minado uma vez só na tela. Então olha o que vai acontecer. Agora nós temos aqui o texto campo minado. E aí eu saltei até muita linha. Vamos colocar apenas um contra barra N no início e no final. Pronto. E eu vou colocar outra tabulação para ver se ele fica mais centralizado. Eu vou executar de novo o programa. Pronto, campo minado. E aí agora nós podemos então inicializar ou começar a pedir para o usuário as coordenadas. E aí olha só que interessante. Percebeu agora quanta coisa precisa ser feita em um jogo antes de começar propriamente a jogar? Então olha agora, além de olhar para isso aqui com os olhos de jogador, você também precisa olhar com os olhos de desenvolvedor, de programador. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula se você não fez isso ainda. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço, bom desenvolvimento do campo minado e até então a nossa próxima aula, onde nós vamos realmente começar aí a leitura das coordenadas, pedindo para o usuário qual coordenada ele deseja jogar.